são revelação. O mar abriu depois de ferro erguer a mão. Libertou povos de escravidão. A Bíblia não tem essa razão. Religiosos apresentam algumas descobertas arqueológicas como se provassem que o reino de Davi existiu no sentido histórico da forma que está descrita na Bíblia. No entanto, muitos deles não mencionam diversos outros achados e reflexões que contrastam com a ideia de ter havido o reino de Davi conforme a Bíblia. Consideramos que haja muito mais conteúdo relevante, ou a falta de conteúdo, que aponte para a não existência do reino de Davi conforme a Bíblia. Mário Liverani encontra dificuldade em acreditar que uma história como a de Davi e Urias, tão degradante para o rei, pudesse ter aparecido em qualquer texto oficial imaginável no século X, produzido por uma escola palaciana para o benefício do rei. Ele não vê isso como algo guiado diretamente por Deus, não. Em alguns pontos sobre a arqueologia bíblica, Israel Finkelstein pode não ter razão, mas em quantas coisas tem razão sobre a Bíblia não ter essa razão? Abrir laços comerciais com o atual Iêmen no século X não é anacrônico. Mas a história da visita da rainha de Sabá é muito parecida com um conto de fadas em estilo e no uso de temas narrativos para ser considerada algo diferente de um romance da era persa. O livro David and Solomon de Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman foi publicado em 2006, mais de 10 anos depois da descoberta da Estela de Tel Dan, que é datada do século IX. Finkelstein considera que a inscrição de Tel Dan possa fornecer um testemunho independente da existência histórica de uma dinastia fundada por um governante chamado Davi, por exemplo. Referente à Pedra Moabita, que foi descoberta muito tempo antes da Estela de Tel Dan, Finkelstein não concorda que o nome Davi tenha sido gravado nela. De qualquer forma, o mesmo que eu disse anteriormente se aplica se o nome Davi tiver sido gravado nela, considerando nossa interpretação de seu conteúdo. Todavia, não havia aquele reino poderoso sob o comando de Davi conforme Finkelstein. Jerusalém era uma pobre aldeia nas terras altas. E isso não mudou muito durante todo o século X. Finkelstein diz que as descobertas arqueológicas das últimas décadas mostraram claramente o quão distante dos retratos glamourosos das escrituras estava o mundo real de Davi e Salomão. Ele diz que a alegação dos minimalistas de que a história bíblica de Davi era uma composição completamente tardia e que Davi era uma figura apenas fictícia sofreu um duro golpe com a descoberta da Estela de Tel Dan. Um conceito de casa de Davi já existia no século IX. Entretanto, não existe referência contemporânea, do século X, a Davi e a Salomão em inscrições bem datadas de escavações arqueológicas em Israel ou das civilizações vizinhas do Egito e da Mesopotâmia. A ausência de conteúdos contemporâneos não deve nos levar a concluir que a história da vida de Saul, por exemplo, seja inteiramente fictícia, mas muitos dos episódios famosos da história bíblica de Davi e Salomão são ficções, historicamente questionáveis ou altamente exagerados. De acordo com Finkelstein, a razão pela qual Jerusalém ou qualquer outra cidade ou mesmo vila judia não aparece na inscrição de Karnak não é por desgaste, por exemplo, mas é certamente porque as terras altas do sul eram irrelevantes para os objetivos de Shishak. Kenneth Kitchens acredita que o nome Davi tenha sido gravado em inscrição de Karnak, mas a maioria dos especialistas no campo não concorda com ele. A questão é, as descobertas em Teleton anunciadas mais recentemente sugerem uma organização diferente dessa que Israel Finkelstein descreveu? Religiosos falam de um modo como se uma descoberta desse tipo do século X pudesse derrubar toda a teoria de Finkelstein sobre o reino de Davi não ter sido como descrito na Bíblia. Mas isso não acontece. Garfinkel fez descobertas em Keifa, Keiafa, que até Finkelstein reconheceu como datadas do século X. Ainda assim, o próprio Garfinkel não acredita que o reino de Davi tenha sido como o relato bíblico descreve. E Finkelstein ponderou que a fortificação encontrada por Garfinkel não poderia ter sido construída por Davi, por exemplo. De acordo com Haaretz, Garfinkel pondera que houvesse um reino com cidades fortificadas a um dia de caminhada de Jerusalém, mas esse pequeno reino está muito longe daquelas descrições bíblicas. Essa sua consideração está bem visível no artigo que publicou em 2023. Sobre esses achados em Teleton, conforme o jornal The Times of Israel,
Finkelstein considera que não há absolutamente nenhuma conexão entre eles e a descrição bíblica da monarquia unida. Surgiu um debate sobre a datação desses achados entre Finkelstein e Faust, o qual escava em Tel Eton e fala sobre o conceito de efeito da casa antiga. E lembrando que o sítio de Tel Eton não é em Jerusalém. A datação por caroços de azeitonas usada por Faust foi criticada por Finkelstein, que diz que as amostras vêm de aterros e apenas indicam que a construção é posterior a elas. Ele disse que geralmente em sua escavação atual, itens únicos ou de aterros não estavam sendo datados em laboratório, pois poderiam introduzir viés no sistema de datação. Faust rebate, dizendo que utilizou amostras de contextos confiáveis. Nisso, por exemplo, não concordam, mas concordam com coisas sobre a arqueologia bíblica que religiosos que citam interpretações dessas pesquisas de Faust não concordam. Essa promessa parece anacrônica na época de Davi, quando o primeiro assentamento ocorreu 3 séculos antes, e sem a necessidade de uma dinastia real, enquanto claramente faz alusão ao segundo assentamento, ou plano. Em 2023, arqueólogos anunciaram a descoberta de um grande fosso em Jerusalém escavado na rocha. Iftar Shalev lidera esse projeto arqueológico ao lado do Yuval Gadot. Interpretou-se o achado como uma estrutura defensiva podendo ser da época de Salomão, conforme descrição bíblica. Israel Finkelstein não concordou com essa interpretação, segundo Haaretz, sugerindo que o fosso seja posterior e não tivesse a intenção defensiva proposta pelos intérpretes. A revista Tico publicou um artigo com materiais da Autoridade de Antiguidades de Israel que apresenta conteúdos de práticas de adoração nos salões escavados na rocha da encosta oriental da cidade de Davi. Finkelstein é citado no artigo como um autor de referência. Vários desenvolvimentos históricos entre os eventos do século X e sua redação pós-exílio contribuíram para a moldagem dessas tradições. Há possíveis fontes autênticas e tradições estratificadas. O historiador pós-exílico adicionou uma grande quantidade de material no estilo de contos de fadas, do tipo Intriga na Corte do Rei. Conforme Finkelstein, século de escavação em Jerusalém não revelou traços de uma cidade grandiosa do século X a.C., da forma que a Bíblia diz. Os achados indicam apenas uma pequena vila montanhosa sem estruturas administrativas, palácios ou armazéns que se esperaria daquele reino poderoso. Conforme ele, as 3 principais estruturas associadas a Davi, como a estrutura escalonada, supostamente Milo, não datam do século X a.C. e não sustentam a narrativa bíblica. Esse é outro assunto que se debate bastante. Em particular, a maneira como o rei hitita evitou acusações de cumplicidade no assassinato de pretendentes ao trono é semelhante à maneira como Davi evitou acusações de ter desempenhado um papel nas mortes de Abner, Absalão e muitos outros. Finkelstein considera que os monumentos tradicionalmente atribuídos a Salomão sejam datados como do século IX a.C., obra dos reis da dinastia unida e não de um reino unido sob Salomão. Segundo Finkelstein, novos dados de escavações em andamento em Israel e uma reanálise de descobertas antigas minaram o restante da base de Igael e Adin para a arqueologia salomônica. A relação de Tel el-Califa com a indústria do cobre de Salomão também se provou uma fantasia. Arqueólogos descobriram um recinto fortificado em Jezreel, que prontamente identificaram como um complexo real Omrida. Os tipos de cerâmica encontrados no complexo de Jezreel são idênticos à cerâmica da cidade dos palácios de cantaria em Megido. Segundo Finkelstein, a cidade em Megido, que era vista como salomônica, era na verdade uma cidade honrida, construída e destruída no século IX a.C. Ele diz que outras descobertas também apontam para isso. A ideia de uma monarquia gloriosa unificada sob Davi e Salomão foi criada séculos depois em Judá, conforme ele, especialmente após a destruição do Reino do Norte, para legitimar a autoridade de Jerusalém sobre todo o antigo território israelita e unificar ideologicamente o povo. É com Omri, no século IX, que surge o primeiro reino israelita bem mais poderoso, com aqueles palácios, conquistas, tributos e até menções em documentos assírios. De acordo com Finkelstein, a história de Davi e Salomão foi compilada e escrita num contexto de crise e reconstrução identitária de Judá após a destruição do Reino do Norte.
O mito do Reino Unido bíblico serviu para fundamentar a ideia de Jerusalém ser o centro espiritual e político de todo o povo israelita. Um primeiro templo conforme descrito pela Bíblia não existiu. Houve um tipo de monarquia unida depois de Salomão. Como os temos agora, romances históricos genuínos, obviamente selecionando os personagens mais famosos de toda a dinastia para os papéis principais, em dramas que na verdade se encaixam melhor na estrutura literária dos séculos 6 e 5 do que naquela que era, no máximo, apenas epigráfica do século 10. Ruth Margalit publicou na revista The New Yorker um artigo com o título Em Busca do Império Perdido do Rei Davi. Nesse texto ela falou bastante sobre o reino de Finkelstein. Christopher Ames, da Armstrong Institute of Biblical Archaeology, que é administrado pela Igreja da Filadélfia, criticou o texto dizendo que a autora falou mais sobre a vida de Finkelstein do que sobre descobertas relacionadas ao assunto em questão. Considerou que tirou do contexto a frase de Yuval Gadot, que certa vez, referente a conteúdos arqueológicos de reino de Davi do século 10 a.C., disse que se pode pegar uma caixa de sapatos e colocar dentro tudo o que temos daquele período. Christopher argumentou que Ruth Margalit mencionou de forma insuficiente descobertas significativas, como o chamado Palácio de Davi, feitas por Eilat Mazar e descobertas realizadas por Garfinkel. De acordo com o Biblical Archaeology Society, Faust considera que os conteúdos arqueológicos referentes a essa descoberta chamada de Palácio de Davi indicam uma data de construção anterior à época de Davi. Segundo ele, os métodos arqueológicos de Eilat Mazar para datar a estrutura não são ruins, e talvez Davi tenha usado a estrutura como palácio, mas considera que ela tenha distorcido datas para afirmar que Davi a construiu. Finkelstein diz que tecnicamente a cidade de Davi pode não ter sido a cidade de Davi. O livro que estamos citando dele foi publicado depois da descoberta do chamado Palácio de Davi. Tal condição não pode ter existido no tempo de Davi, quando o templo ainda não estava construído, e a dinastia ainda era simplesmente uma hipótese. Essas histórias são bastante detalhadas, um fato que nos torna ainda mais desconfiados e céticos em relação a elas. Israel Finkelstein argumenta que a armadura de Golias descrita na Bíblia pouco se assemelha ao equipamento dos filisteus daquela época, conforme apontou a arqueologia. Ditas refutações disso, utilizando interpretações de conteúdos arqueológicos, são ruins em nossa consideração. Independentemente de os filisteus terem origem grega, como sugerem testes de DNA, a descrição parece com duelos da Ilíada e apresenta paralelos com armamentos gregos do século VII. Alguém poderia dizer que a armadura de Golias era diferente por causa de seu tamanho, por exemplo. A estatura de Golias é maior no texto massorético do que nas versões mais antigas como a Septuaginta e manuscritos do Mar Morto. Conforme Finkelstein, Davi provavelmente não conquistou territórios além de 1 ou 2 dias de marcha de Judá, e não há indícios extrabíblicos de que os filisteus tenham reunido um exército unificado capaz de atuar longe de sua região. A razão para a referência bíblica, a presença deles em áreas como Bet-Sean, talvez se explique por vínculo com o Egito. De acordo com Finkelstein, a figura histórica de Davi foi chefe de bandidos, e os relatos sobre seus feitos refletiriam uma tradição popular voltada a inspirar lealdade e temor, recitados muitas vezes em dias frios ao redor de fogueiras. Depois, Davi pode ter sido um rei conforme o conceito de sua época. Segundo Finkelstein, o ciclo entrelaçado das histórias de Davi e Saul pode representar uma resposta criativa dos partidários de Davi às acusações de traição, mas muitas das ideias referentes não foram escritas no tempo em que Davi viveu. Elementos como a repreensão de Mical e o conto de Batseba indicam uma reelaboração posterior, já em um contexto aristocrático, distante da chefatura na qual Davi realmente viveu. A palavra de Deus não veio diretamente a Samuel dizendo que se arrependeu de ter escolhido Saul, nem em sentido figurado, nem em sentido literal. Não estou avaliando aqui aqueles valores e moral que envolvem o texto. Estou apenas afirmando que isso é mito,